Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 27. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda bastante para que essa transmissão alcance outras pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e permaneça conosco de segunda a sexta às 7h30 da manhã, começando o dia com a palavra de Deus. Nesse capítulo, gente, o capítulo 27 de Provérbios, eu tive até dúvidas, né? O coração partiu assim de tirar alguns trechos, porque tem muita coisa muito interessante nesse capítulo. Eu recomendo que você faça a leitura dele em casa quando nós terminarmos aqui a nossa transmissão, porque eu selecionei 3 versículos, mas tem muito versículo que é profundo, é direto, é como uma espada do céu em nossos corações, nos preenchendo de sabedoria divina. Sabedoria é enxergar a vida com os olhos de Deus, e a palavra do Senhor é esse óculos que nos habilita a isso. O primeiro versículo que eu quero citar no capítulo 27 é o versículo 14, Provérbios 27, versículo 14. Olha o que diz: a saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. O que é que esse texto tem a nos ensinar? Que a coisa certa, ela precisa ser feita da forma certa. Vou fazer uma pergunta para você. Alguém aqui gosta de ser acordado de modo abrupto e barulhento? Não. Muito difícil você ver uma pessoa, Thiago, eu gosto de acordar de modo abrupto, barulhento, confusão. Não, as pessoas nem gostam muito de ser acordadas, né? A gente bota ali o barulho do despertador, mas até o sonzinho que a gente escolheu muitas vezes já nos irrita. Que dirá ser acordado no meio de um barulho, alguém te acordar com muita confusão. Ó, levanta, não, levanta, levanta, levanta. Tira o seu lençol, puxa, joga água na sua cara. Meu irmão, isso aí pode começar uma briga. Entende? Então, às vezes, a pessoa que vai te dar uma saudação logo de manhã, é o exemplo desse texto, ela faz aquilo com alegria, com satisfação, ela quer o seu bem. Mas ela faz de um modo ruidoso, ela faz de um modo que acaba despertando a sua ira. Ou seja, a coisa certa, ela precisa ser feita da forma certa. O que esse versículo quer nos ensinar aqui, gente, é o seguinte: não adianta apenas uma boa intenção nas coisas que nós queremos fazer. É preciso se preparar para tal. Se me perguntar assim, Thiago, você tem a boa intenção de ir para a Copa do Mundo 2026 e ganhar o Hexa para o Brasil? 300%. Poucas pessoas no Brasil têm tanto desejo, tanta boa intenção de ir para a Copa ganhar para a seleção brasileira. Agora pergunta se eu sou preparado para isso. Não sou. Nem para jogar futebol, nem para ser um treinador, nem para ser um dirigente. Entende? O desejo de torcedor está aqui, mas eu não tenho o preparo. Então, provavelmente, desejando ajudar, eu vou atrapalhar. Quem está entendendo aqui? Porque a boa intenção não é suficiente, é necessário o preparo. Eu sempre uso o exemplo, né, de que quando alguém tem, só a título de exemplo, não desejo para ninguém, alguém tem uma parada cardíaca em casa, e aí você está acompanhado da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas que mais te amam na vida, mas ninguém ali tem um preparo técnico para poder fazer os primeiros socorros, a massagem cardíaca, e você é levado por aquelas pessoas para um médico que muitas vezes nem te conhece, nunca te viu na vida, mas ele está preparado, ele está habilitado a realizar os procedimentos médicos. Aí eu te pergunto, você prefere ficar na mão de quem te ama, mas que não sabe o que fazer nessa situação? Ou você prefere ser guiado por um médico que talvez nunca te viu, nunca te conheceu, está te conhecendo naquela hora, mas que é preparado para aquilo? Entende o que essa palavra quer dizer? Então, a saudação ruidosa logo cedo, ela pode se transformar em maldição, porque a boa intenção não é suficiente. É necessário estar preparado para aquilo que fazemos na vida. A coisa certa precisa ser feita da forma certa, senão corre o risco de se tornar algo ruim, uma maldição. Outro versículo que eu quero citar aqui, gente, é o versículo 20. Eu vou falar uma verdade do 20 e do 21, mas são temas diferentes. O versículo 20 diz o seguinte: como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. O que é que esta palavra nos ensina?
é que nós não podemos ser guiados apenas pelos nossos desejos. Por quê? Porque a nossa alma não enxerga limites. Falamos aqui dias atrás sobre moderação, falamos sobre autocontrole, falamos sobre vício. E o que é senão isso que este versículo está falando? Quando nós deixamos a nossa alma ser guiada por vícios, a tendência é que percamos o controle cada vez mais. Isso não vai ter um bom fim. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, um exemplo. Na nossa sociedade, um dos maiores males, por assim dizer, é o consumo de pornografia. Certa vez eu vi um pastor amigo meu trazendo uma perspectiva muito interessante, que eu nunca tinha visto ninguém colocar. Ele fala assim, olha, a pornografia, ela é uma questão, inclusive, de saúde pública, porque todo mundo usa descontroladamente, todo mundo não, a grande maioria da sociedade usa descontroladamente, e as pessoas usam sem perceber o dano que ela causa na alma, o dano físico, inclusive, e o dano espiritual. E é interessante que a pornografia, assim como outros vícios, ela vai fazendo você não se satisfazer com aquele nível que você é acostumado a consumir e fazendo você mergulhar cada vez mais fundo. No caso da pornografia, você vai mergulhar em vídeos ou fotos cada vez mais bizarros, cada vez mais macabros. E se você pega uma cena chocante de primeira, você fala, eu nunca vou gostar disso, porque isso é chocante, isso é bizarro. Mas você começa a consumir aos poucos, daqui a pouco você está tendo prazer e buscando prazer em coisas que você outrora condenava, entende? Eu estou utilizando o exemplo da pornografia, mas eu poderia usar o exemplo do uso de drogas, substâncias ilícitas. Muitas drogas que são leves ou consideradas leves, muitas vezes elas por si só não fazem um mal. Ninguém vai morrer pelo consumo de uma droga leve. Mas a droga leve, quase que 100% das vezes, ela vai servir como porta de entrada para uso de drogas mais pesadas. Porque aquela droga que é mais leve, vai chegar uma hora que a pessoa não vai se satisfazer mais com aquilo. Ela vai querer algo mais profundo, mais intenso, mais forte. E aí o físico, a alma e o espírito dela vão sendo destruídos aos poucos naquele vício. Então, assim como a morte e a destruição nunca se satisfazem, assim os desejos do homem nunca são saciados. Não é uma forma sábia de viver buscando apenas, tendo apenas como parâmetro os próprios desejos. Se nós pararmos para pensar, essa é digamos assim, essa é a regra vigente no mundo atual. Faça o que você tem vontade. Como se a sociedade estivesse pregando isso para nós o tempo todo. Faça o que você tiver vontade. E nesse afã de fazer o que dá vontade, Tiago, vou fazer então o que eu não quero? Não, a ideia, a sabedoria divina é você não ter a sua vontade, o seu desejo, como um único parâmetro, entende? Então a sabedoria é você submeter esse desejo à palavra de Deus, ao conjunto de mandamentos que está registrado na Bíblia. Então você tem uma vontade, mas se aquela vontade é contrária à vontade de Deus, você já sabe que aquilo é prejudicial. Mas se aquela vontade é autorizada pela lei do Senhor, então aquilo vai te fazer bem. Quando você quando você vive apenas pelos seus próprios desejos, você vai terminar sendo escravizado por eles, porque a sua alma ela não pensa em hora, ela não pensa em situação, ela não pensa em condição, ela vai o tempo todo buscar novamente aquele estímulo que liberou sobre ela uma descarga de prazer. Eu lembro até de um amigo meu, já contei essa história aqui algumas vezes. Eu lembro de um amigo meu que falava que tinha perdido a alegria de servir ao Senhor. E eu trouxe para ele um certo comparativo. Eu falei, você perdeu a alegria ou perdeu a euforia? Porque a euforia é um estado de êxtase. E não são todos os dias que nós vamos ter êxtase. Tem dias em que nós estamos na presença do Senhor e estamos chorando, quebrantados. Tem dias que são dias tristes na nossa vida. E é natural isso, é a vida do ser humano. E às vezes nós confundimos alegria com euforia. E muitas vezes a euforia é uma forma satânica de tentar substituir a alegria. Muitas vezes. Não estou dizendo que a euforia é satânica, estou dizendo que muitas vezes nós utilizamos a euforia como uma forma satânica de substituir a ausência de alegria na vida. Vamos para um exemplo prático. Uma pessoa que é tão amargurada, que resolve fazer a utilização de drogas ilícitas
para poder ter aquele pico de êxtase, aquele pico de prazer que a substância traz. Então aquela pessoa ela não é feliz. Na verdade, por ela ser infeliz, é que ela vai buscar aquelas doses cada vez maiores de euforia para tentar mascarar a tristeza que está na alma dela. E por que isso não é sábio? Tiago, essa não é uma saída boa? Claro que não, porque Deus ele não nos convida a mascararmos os nossos problemas. Deus ele nos convida a lidarmos com os nossos problemas, a encará-los, a olhar de frente para eles e buscar a solução. Então a ideia da palavra de Deus não é te dar uma anestesia, a ideia é te curar. A anestesia ela vai fazer você deixar de sentir a dor, mas o problema continua ali. A anestesia às vezes é necessária, como para um procedimento médico, mas o objetivo final não é você ficar anestesiado numa cama para sempre. O objetivo final é você ser tratado, curado e voltar à sua seu total funcionamento, por assim dizer. Então, da mesma forma, quando somos guiados apenas pelos nossos desejos, nós estamos buscando mascarar o vazio que existe dentro de nós. E Deus não vai mascarar nada, pelo contrário, Deus vai expor esse vazio, e expondo esse vazio, nós reconhecemos que precisamos de Deus, e aí Deus vem e preenche de fato esse espaço que está dentro de nós. Diz um certo autor soviético, já falecido, o Dostoiévski, o maior autor soviético que já existiu, ele falava que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu creio precisamente nisso, porque tem um espaço aí, meu amigo, que você pode encontrar a pessoa da sua vida, seja homem ou mulher, você pode ter filhos maravilhosos, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você pode experimentar todos os prazeres da culinária, do esporte, do entretenimento, da arte, de qualquer coisa, ter tudo isso e ainda assim ser uma pessoa vazia. Por quê? Porque existe um espaço em nosso coração onde apenas Jesus consegue preencher. Quem está entendendo isso aqui, gente? O último versículo que eu quero citar para vocês é o versículo 21, que diz assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. O elogio é como um vinho. Você pode degustar, mas precisa tomar cuidado para não se embriagar. O elogio é como um vinho. Você pode degustar, mas precisa tomar cuidado para não se embriagar. Quando nós nos embriagamos com elogio, isso tem o poder de nos paralisar. Gente, tudo aquilo que tem o poder de nos acelerar também tem o poder de nos paralisar. Um elogio pode te acelerar, mas ele também pode te paralisar. No sentido de que quando você recebe um elogio, você meio que senta naquele elogio e fica ali conformado com aquilo e esquece de evoluir, entende? Da mesma forma, eu sempre costumo falar que elogios, eles falam do passado. Então, quando você recebe um elogio, por que você não pode paralisar quando recebe um elogio? Eu falo paralisar, gente, no sentido de ficar confortável, né? Ficar na zona de conforto e não evoluir. Eu digo isso porque o elogio, ele sempre fala do passado. Ninguém pode me elogiar por um devocional que vai ser feito. Só posso ser elogiado de aquele devocional que você fez foi uma bênção, cara. O áudio estava bom, a imagem estava boa, a mensagem foi uma bênção, falou meu coração. O elogio sempre vai tratar de algo que aconteceu. Aí já pensou se eu penso assim, ó, já que eu fiz um devocional bom, então não preciso fazer mais nenhum. Cumpri minha cota. Então, quantas pessoas deixariam de ser edificadas se eu parasse no primeiro elogio? Entende? Então leve isso para a sua vida. O elogio, ele trata do passado. O elogio é até um bom feedback. Que bom que você fez no passado, deu um resultado positivo, foi algo bom, foi algo bem pensado, deu frutos. Mas isso precisa te impulsionar para você buscar melhorar e servir cada vez mais e mais. Uma outra forma de como o elogio nos prova é que tem pessoas que se tornam altivas porque receberam um elogio. Você começa a elogiar a pessoa, aí a pessoa já se acha demais. Ela já nem pisa mais no chão. Ela se torna uma pessoa que começa a viver de ilusões, porque ela potencializa tanto aquele elogio. Isso costuma acontecer, gente, quando a pessoa tem uma alma muito carente. A pessoa que é muito carente,
E quando eu falo carência, não é carência de relacionamento amoroso, não. Carência de aceitação, necessidade de aprovação, muito latente. Todos nós temos necessidade de aprovação, mas algumas pessoas carregam um problema, uma necessidade excessiva de aprovação. Então, quando ela é elogiada, ela corre o risco de se tornar altiva, de se achar demais. E qual o problema disso? Primeiro, seu coração fica orgulhoso, você perde a humildade, mas principalmente, você perde o parâmetro da realidade. Você começa a criar uma realidade paralela dentro do seu próprio mundo, onde você é o melhor em tudo, onde você é o seu próprio Deus, e você esquece que outras pessoas estão ali ao seu redor, necessidades estão ali ao seu redor, propósitos estão ali para serem cumpridos, para serem realizados. Então, você se torna alguém altivo, não consegue discernir bem a realidade e a tendência disso é cair. É por isso que a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Por quê? Porque a soberba, ela distorce a sua visão. Uma pessoa soberba, ela se acha mais do que ela é e ela não consegue enxergar o desafio no tamanho que ele realmente tem. Ela se torna tão confiante, exageradamente confiante, que ela já não consegue enxergar a realidade como ela é. Por isso que a tendência do soberbo é cair. Porque é como um cego que está com um óculos escuro. O cara já é cego, ele bota o óculos que é escuro, ele não vê o buraco que está na frente dele, ele vai tropeçar e vai cair. Então, assim como o fogo prova a pureza da prata e do ouro, a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Então, Tiago, como que eu devo lidar com os elogios? Em primeiro lugar, lide com a educação. Se a pessoa te elogiar, se você acreditando ou não naquele elogio, agradeça, seja educado, glorifique a Deus, dê toda a honra e toda a glória a Deus, tenha aquele elogio como um feedback e como um impulso para você melhorar ainda mais naquilo que você faz. Eu não sei qual é a sua profissão, você que está me assistindo agora, mas independente de qual seja, você pode usar o elogio como um combustível para crescer ainda mais. Eu acredito, eu, Tiago, particularmente acredito, que todos nós precisamos ser elogiados. Eu acredito que é saudável elogiar e saudável ser elogiado. Porém, tudo isso, gente, é ferramenta. E ferramenta precisa ser usada da forma certa. Da mesma forma, o elogio precisa ser bem gerido em nossos corações. Se você não fizer uma boa gestão dos elogios, isso pode te complicar profundamente. Estou até lembrando agora aqui, um dos primeiros vídeos do canal foi um vídeo que eu coloquei em áudio, na verdade é só áudio, né? Tem imagem do vídeo, mas é só áudio. E eu fiz um podcast bem rápido sobre a gestão do elogio. Olha aí. Então, se você terminar esse devocional aqui, procura no canal, coloca assim, podcast T Batista 8. E o elogio, sei lá, procura aí, gente, um dos vídeos mais antigos. Mas eu falo apenas sobre elogio e como fazer essa gestão na alma para que ele não te prejudique. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor nos ensina, o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, eu quero te pedir pela nossa alma, que tem tantos desejos, mas nós não podemos ser controlados apenas por eles. Meu Pai, eu te faço uma oração e quero estendê-la a todos os que estão orando comigo nesse momento. Que os desejos que há em nosso coração, em nossa alma, possam ser submetidos à tua vontade, aos teus princípios, aos teus critérios, para que nós não venhamos viver reféns de nós mesmos, mas queremos caminhar na sua vontade, Pai. Nos ajuda a ter visão, discernimento e a tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Deixa um like nesse vídeo, seu like conta demais aqui. E também coloca um comentário de como o Provérbios 27 falou seu coração. A gente se vê por aí. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.